Glória a Deus. Louvo ao Senhor por essa oportunidade, depois de bastante tempo, né? Estar aqui no dia do culto do Círculo de Oração, das mulheres que oram na casa do Senhor, para estar trazendo a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. O Senhor já falou comigo enquanto meditava e eu creio que Ele vai falar com você também nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 4. João capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo 3, que diz assim: Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida nessa hora. Senhor, neste momento eu quero pedir a Ti que toma, Senhor, Deus, a voz aqui neste lugar, Senhor, e fala ao coração da Tua igreja. Senhor, prepara, Senhor, esta terra que venha frutificar, que venha, Senhor, gerar muitos frutos para o Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração segundo a necessidade de cada um aqui nessa noite. Toma, Pai, a Tua cadeira de mestre aqui neste lugar, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra a qual nós acabamos de ler nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 4, vai nos falar que Jesus, ele teve que deixar a Judeia e ir para a Galileia. Mas no meio dessas duas cidades ficava Samaria. E nós lemos aqui no texto que os judeus e os samaritanos, eles viviam em uma guerra muito grande. Eles não combinavam, eles não se falavam, eles eram inimigos. E era necessário eles passarem por Samaria para chegar até a Galileia. E aqueles que não quisessem passar por ali tinham que dar a volta, que era um caminho muito longo. Mas naquele dia a palavra do Senhor vai nos dizer que era necessário passar por Samaria. Talvez os discípulos, nos seus pensamentos, eles podiam estar pensando: nós temos que passar por aqui, porque aqui o caminho é mais curto. Nós vamos fazer esse sacrifício de passar por Samaria, porque nós precisamos chegar mais rápido na Galileia.
Galileia. Mas Jesus naquele dia ele estava pensando: é necessário eu passar por Samaria. Não porque ele queria conhecer Samaria, não porque ele queria simplesmente passar por ali ou chegar mais rápido, mas Jesus naquele dia ele passaria por Samaria para encurtar o caminho e chegar no coração de uma mulher samaritana. Jesus naquele dia ele estava procurando aqueles que estavam preocupados com a verdadeira adoração, e ele vai passar por Samaria porque ele precisava revelar o dom infalível de Deus para uma pessoa. Aleluia! E bem sabemos nós que Jesus ele não anda à toa. Jesus, onde ele vai, ele tem um propósito, porque o propósito do Senhor Jesus na terra era levar a palavra àqueles sedentos, era levar a libertação àqueles que estavam cativos. E Jesus então ele vai sentar junto a um poço que havia ali em Samaria, e os seus discípulos vão ir até a cidade para comprar comida. Glória a Deus! E a palavra nos diz que por volta do meio-dia, Jesus sentado à beira do poço, vai vir uma mulher samaritana para tirar água daquele poço. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher, ela precisava ter um encontro com Jesus, e Jesus ele estava ali marcando um encontro naquele dia com aquela mulher. Glória a Deus. Todos nós, irmãos, precisamos um dia ter um encontro com Jesus. Todos nós precisamos conhecer esse Jesus mais de perto. Às vezes eu olho para os meus filhos, eu tento de todas as maneiras ensinar para eles sobre Deus, eu tento falar com eles, contar história bíblica, falar sobre Jesus, levar para a igreja, mas o certo é que um dia eles vão necessitar ter um encontro com Jesus. Aleluia! E Jesus poderia ter marcado o encontro ali em Samaria com um homem, mas Jesus ele marcou um encontro com uma mulher. Por quê? Porque todos são importantes aos olhos do Senhor. Naquela época era costume somente os homens, que tinham a frente, somente os homens que tinham autoridade. Mas Jesus naquela época ele estava preocupado em ter um encontro com uma samaritana. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque ele via na mulher samaritana um coração que tinha sede, mas sede de conhecer o verdadeiro Deus. Ele via no coração daquela mulher que ela tinha necessidade de um encontro com o verdadeiro Deus, porque mais para frente nós vamos ver, quando ela começa a conversar com Jesus, ela vai perguntar para ele aonde é que nós devemos adorar, como é que nós devemos fazer. Então ela tinha sede de conhecer sobre Deus. E quando você, quando eu, nós temos sede, nós temos aquele desejo de conhecer o Senhor ele vai se revelar a nós, para que nós venhamos conhecer a verdadeira vontade do Senhor Jesus. Aleluia! E ela vem chegando com o seu cântaro na mão, o sol quente do meio-dia, e ela vai tirar água. Talvez de longe ela já olha e vê Jesus ali sentado à beira do poço, um homem judeu. Com certeza ela pensa: será que ele vai me humilhar? Será que vai brigar, vai haver alguma discussão? Mas ela precisava pegar água. E quando ela chega ali com o seu cântaro na mão, ela, quando vai pegar a sua água, Jesus ele vai olhar para ela e vai falar assim: dá-me de beber, me dá um pouco de água. Ela vai olhar para ele e vai falar: como pode, tu sendo um judeu, me pedir de beber? Talvez ela estava dizendo: não converse comigo, porque sabe que nós somos inimigos, a gente não se entende. Mas Jesus, ele estava ali pedindo água para ela, e não sabia ela que estava conversando com aquele que jorrava água para a vida eterna. Aleluia! Jesus, ele estava ali oferecendo para ela, pedindo para ela, chegando mais perto dela, e não sabia ela que ele estava ali para lhe dar algo, aquilo que ela teria de mais valor na
na sua vida, que era água espiritual, que saciaria a sua sede, que saciaria os seus desejos terrenos e estaria levando ela para um nível espiritual muito maior do que ela imaginaria. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Ela só estava ali para beber a água temporária, a água terrena, mas Jesus estava ali para lhe dar a água que jorrava para a vida eterna. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E então Jesus vai olhar para ela e vai dizer: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pedirias e eu lhe daria. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede de beber nessa hora, você me pediria e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. Oh, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando Jesus ele olha para aquela mulher e fala: se tu conheceras o dom de Deus, ele estava querendo dizer: se você soubesse quem é que fala contigo, se tu conhecesse o presente de Deus, a dádiva de Deus, você me pediria e eu lhe daria. Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus. E quantas vezes nós, irmãos, quantas vezes tantas pessoas olham, para si mesmo e diz que conhece a Deus, que tem Jesus, mas Jesus está olhando e dizendo: ah, se vocês conhecessem o dom de Deus, ah, se vocês conhecessem quem é que te pede de beber nessa hora, ah, se vocês ouvissem a voz de Deus, a voz de Jesus. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade para fazer coisas pequenas que o Senhor pede para nós? Quantas vezes nós temos dificuldade em obedecer a palavra de Deus? Nós vemos tanta gente dizendo por aí: o Senhor está me guardando, Deus é comigo. Mas quando a gente olha para a vida dele, é samaritana, não tem compromisso com Deus, não conhece o verdadeiro Deus, e nós estamos de cá olhando e falando: realmente, como Deus tem abençoado, como Deus tem agido. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: ah, se vocês conhecessem o dom de Deus, se vocês conhecessem quem fala contigo nessa noite, se vocês conhecessem aquele que quer trazer a água que jorra para a vida eterna. Irmão, se nós conhecêssemos verdadeiramente esse Deus, nós não ficaríamos muitas vezes preocupados com coisas terrenas, nós não ficaríamos muitas vezes ansiosos como nós temos vivido no tempo de hoje. E muitas das vezes nós somos como a mulher samaritana. Como que é a mulher samaritana? Ela conhece Jacó, ela conhece José, ela conhece a Bíblia, ela conhece a palavra, mas ela não vive a palavra conforme o Deus quer. Ela sabe que tem que adorar, ela sabe, mas ela não quer ter compromisso com aquele que ela adora. E muitos hoje têm sido a mulher como a mulher samaritana. Conhecemos esse Deus, conhecemos, sabemos quem esse Deus é, sabemos, queremos pedir para esse Deus, como a gente pede e a gente recebe, mas quando vem Jesus pedindo: me dá de beber, aí nós queremos questionar com o Senhor. Talvez você não está entendendo e falando: mas como assim? O que é que o Senhor tem pedido a você? O que é que Deus tem requerido de você? O que é que o Senhor tem falado no teu coração e dito e soado quantas vezes, falando: isso aí não, aqui não vai, não anda por esse caminho. E tem vezes que a gente olha e fala: Senhor, aqui não, pede outra coisa. Senhor, o que o Senhor quiser, mas isso aqui não. Senhor, pede, Senhor, para eu fazer outra coisa, mas não toca nisso aqui não, nessa área não. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: dá-me de beber. O que é que você tem para me dar?
Aleluia. Se tu conheceras o dom de Deus, se ela conhecesse o dom de Deus, ela não seria mais a mesma. Se nós conhecêssemos o dom de Deus, nós não faríamos as coisas que não agradam ao Senhor. Se nós conhecêssemos o dom de Deus, nós não diríamos tanta coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você conhece o dom de Deus? Aleluia. Você tem andado debaixo da vontade do Senhor Jesus? E quando Jesus olha para aquela mulher e diz: porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher vai olhar e vai falar assim: ah, Senhor, me dá dessa água. Eu quero dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui e ter que tirar a água desse poço. Me dá dessa água, eu quero conhecer essa água. Aleluia. Quando a gente vê a mulher falando: Senhor, me dá dessa água, eu posso pensar naquela mulher como uma mulher cansada. Ela está uma mulher sobrecarregada. Certamente todos os dias lá vai ela buscar água naquele poço. E aquela mulher, ela está cansada. E ela vai falar: Senhor, me dá, Senhor. Me dá, porque eu não quero mais ficar vindo aqui. Aleluia. E talvez você, mulher, que hoje é dia do ciclo de oração, irmãos. Talvez você, mulher, você entrou aqui nessa noite e você está cansada. Você olha para a sua vida e você está cansada da sua rotina. Todo dia a mesma coisa. Todo dia levanta, arruma a casa, tem que fazer comida, tem que dar banho nas crianças, tem que preparar, tem que fazer tanta coisa. E você está sobrecarregada. E esse cansaço muitas das vezes tem impedido nós de ver aquilo que o Senhor quer dar na nossa vida. O cansaço tem tirado aquilo, o momento, aquela coisa que Deus quer trazer para nós. E você olha: Senhor, eu estou cansado. Talvez você está cansado do problema que assola a tua casa. Talvez você está falando: Senhor, me socorre. Já que o Senhor tem essa água para trazer para mim, para dar para mim, me dá. Porque eu estou cansada, Senhor, de lutar contra este problema. Eu estou cansada, Senhor, de pelejar, de andar contra a correnteza. Eu estou cansada dessa luta diária, de orar, de pedir e não ver. Eu estou cansada de te servir, Senhor, servir. E às vezes eu chego e estou exausta e eu não tenho tempo de te adorar. Eu não tenho tempo de ouvir a tua voz. Mas Jesus está dizendo: bebe hoje da água que eu te dou. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor quer te dar é muito maior do que qualquer coisa terrena. Ela estava preocupada com a água que ela tinha que tirar, mas Jesus estava falando assim: ó, esquece essas coisas terrenas, porque o que eu tenho para você vem do céu. O que eu tenho para te dar vai saciar a tua alma. Aleluia. Aquela mulher, a situação dela não era fácil, não era boa, mas Jesus escolheu ela para ter um encontro com ela. Jesus escolheu aquela mulher cheia de pecado, sobrecarregada, cansada, para chegar para ela e dizer: bebe da água que eu te dou, porque a água que você beber e sair de mim vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. E ela disse: Senhor, eu quero, me dá dessa água. Aí Jesus vai falar para ela assim: você quer dessa água? Eu vou te dar. Vai lá e chama o teu marido e vem. Ela vai olhar e falar assim: e agora? Eu falo a verdade
ou eu vou, não volto mais. Mas Jesus conhecia o coração dela. Jesus já sabia da vida dela. Muitas vezes nós queremos enganar para as pessoas da terra, a gente consegue até disfarçar, mas Jesus, Ele conhece o seu interior. Ele sabe da tua vida, Ele sabe da tua história. E ela vai olhar para ele e vai dizer assim: tem marido não? Não tenho marido, sou sozinha. E Jesus vai olhar para ela e falar assim: disseste bem, chegaste até mim com verdade, Aragachu e Andaramanaias. Chegaste até mim com sinceridade no teu coração. Irmãos, oh coisa linda, quando a pessoa, não importa o passado que passou, mas quando ele chega com sinceridade diante de Deus, quando ele chega para abrir o coração e dizer a verdade: eu não tenho marido. E Jesus vai virar para ela e vai dizer: disseste bem, porque eu te conheço. Tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Imagina comigo qual era a situação dessa mulher. Talvez ela era amante, talvez naquele momento ela estava em situação de amante. Vai saber por quê? Talvez era necessidade, porque a mulher sozinha naquela época ela padecia, ela não tinha apoio, ela não tinha ajuda. Talvez ela estava agora numa situação de amante de alguém, por necessidade, por carência. Mas o Senhor estava querendo dizer para ela: você não tem onde se apoiar, você não tem onde encostar, mas eu quero ser o teu apoio. Até aquele momento, irmãos, até aquele momento aquela mulher tinha tido 5 maridos e mais 6. Aquela mulher era frustrada emocionalmente, sentimentalmente. E eu até posso imaginar por quê. Porque talvez desde novinha ela já começou: vou casar, vou ter a minha família e vou ser feliz. Eu vou encontrar alguém e esse alguém vai me amparar, esse alguém vai estar comigo e eu vou ser feliz. Eis aí o problema dela, porque a minha, a sua felicidade não pode estar assegurada em mais ninguém. Casa-se muito hoje, a pessoa fala: eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz. Mas engana-se quem casa para ser feliz. Case para fazer alguém feliz. Aí você vai aprender o que é ser feliz. Deposita-se hoje a esperança muito em alguém. Hoje depositamos os nossos sonhos. A gente já cresce com aquela coisa de eu vou me casar e vou ter alguém ali, vai estar me apoiando, como aquela mulher samaritana. Mas aí ela passa por um relacionamento, deu errado, ela vai de novo outro, e assim foi 1 a 1. Irmãos, porque a nossa felicidade, o teu marido, a tua esposa, nunca poderá suprir as tuas necessidades por completo, porque o único que pode fazer isso para você é Jesus. Enquanto você estiver amparado em alguém para ter o seu sonho realizado, enquanto você estiver necessitado de alguém para ser feliz, você não será, porque essa pessoa vai te entristecer em algum momento. Essa pessoa talvez não corresponda à sua expectativa, assim como você também pode não corresponder a dele. Até aquele momento ela estava tentando e se frustrando, porque ela precisava ter em primeiro lugar na sua vida Jesus de Nazaré. Ela necessitava de uma libertação, porque a pessoa que depende muito da outra, ela precisa ser liberta. Ela precisa entender que ninguém pode fazê-la feliz, porque a felicidade está em nós. A nossa felicidade não pode depender de outro. Mas quando ela chega com sinceridade diante de Deus, quando ela chega diante de Jesus com o seu coração aberto,
ela vai falar com ele: eu não tenho marido, eu não tenho quem me sustente, eu não tenho quem esteja comigo. Quantas pessoas hoje que vêm para a presença do Senhor, vêm para a igreja, aceita Jesus, mas não permanece porque está com mentira, está querendo enganar. Você pode, eu posso enganar você, você pode me enganar, mas o Senhor, Ele conhece o teu coração. Quer ser liberto? Chega com sinceridade diante de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que a gente olha a vida de outros e a gente acha que aquela pessoa é feliz. Nós estamos vivendo um momento do Facebook, onde você olha a foto e fala: ah, que coisa linda, olha que alegria. Mas a vida daquela pessoa não tem alegria nada, irmãos, é só aparência. Você olha e vê foto de casais lindos e maravilhosos, e você diz: ai, como eu queria que a minha esposa fosse assim. Aquelas coisas lindas, enfeitadas, e dizendo: eu te amo. Mas quando você vai conhecer a história, você vê que por trás tem traição, por trás tem engano, por trás tem mentira, e dentro dessa casa não tem paz, não tem alegria. E nós, o povo de Deus, não precisamos e não podemos viver de aparência. Nós temos que viver em sinceridade com Deus. Nós temos que viver em honestidade e verdade com Jesus. E muitos estão de cá olhando: ah, que lindo, como eu queria ser assim, né? Aí quando você vai ver e conhecer a vida, oh irmãos, que tristeza. Para quê? Vamos chegar diante de Deus com sinceridade. Vamos chegar dizendo: Senhor, ó, hoje, porque tem aquele dia que a gente acorda, eu não sei os homens, né? Mas a mulher, tem dia que ela acorda: oh, coisa boa, oh, glória a Deus, olha minha família, que coisa linda. Mas tem dia que a gente acorda e já está com aquela tristeza e tudo dá errado, irmãos. Então nós temos que parar de nos enganar, de querer achar: ai, como é lindo, eu vejo lá o filho da irmã, tão bonitinho, sentadinho, o irmão vai lá de madrugada olhar como é que é, irmãos. Tem momento que a gente já não aguenta mais, aí o Senhor vem com a misericórdia. É assim. Não estejamos nós como a samaritana. Estava antes, mas quando a gente chegar diante de Jesus, rasga o teu coração, fala com Ele. Não se deixe enganar por aquilo que os seus olhos veem, porque isso aqui é vida, e vida, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Aleluia. Quando Jesus fala, revela a vida daquela mulher, ela vai olhar assustada e vai falar assim: eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Além de dom de Deus, quem era esse dom de Deus? O dom de Deus, a dádiva de Deus, era Jesus que estava ali falando com ela. E além de dom de Deus, ele ainda era profeta, que conhecia e sabia a sua vida, o seu coração ele conhecia. Aleluia. E ela vai começar a conversar com ele sobre as coisas de Deus. Ela quer saber: Senhor, aonde é que então que nós devemos adorar? Os judeus falam que é lá, nós falamos que é aqui nesse monte. E Jesus vai olhar para ela e falar assim: não é aqui nem lá, porque o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador é aquele que adora estando na dificuldade ou não. O verdadeiro adorador é aquele que adora estando dentro da sua casa, cheio de problema, de dificuldade, mas ele adora. E Jesus estava ali naquele dia, no sol do meio-dia, marcando o encontro para aquela mulher, para dizer para ela que ela teria que ser uma verdadeira adoradora, que eu e você temos que ser verdadeiros adoradores. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque tem muitos adorando em mentira, tem muitos adorando de aparência,
Mas eu quero crer que aqui nessa noite tem uma igreja que adora o Pai em espírito e em verdade. Independente da circunstância, independente do lugar aonde você está, eu quero crer que você adora e serve ao Senhor. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E aquela mulher, ela vai sair. Quando vem os discípulos e vê que Jesus conversava com aquela mulher samaritana, ninguém ousou nem perguntar, nem falar nada. Mas ela vai sair dali e vai chegar na sua cidade. Imagina agora, a cidade onde todo mundo conhecia a vida dela. A cidade onde todo mundo sabia do pecado dela. O lugar onde todo mundo sabia dos defeitos dela. Mas ela voltou agora levando para eles a água que jorrava para a vida eterna. Ela agora chegou ali diferente. E ela vai começar a dizer: vem e vê, porque eu me encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, não é porque você pecou certo tipo de pecado que você não vai mais poder pregar contra esse pecado. Não é porque um dia você adulterou que hoje você não vai poder chegar aqui e falar: não adulterem, porque adultério é pecado. Não é porque Pedro negou a Jesus 3 vezes que agora ele ia se calar, não. Agora Pedro já estava com a água que jorrava para a vida eterna. Ele vai chegar no meio do povo e vai dizer: assim vai esse Senhor Jesus, que vós matastes, mas que ressuscitou. Alguém poderia olhar e questionar e dizer: mas não é esse Pedro que negou a Jesus? Não é esse Pedro que traiu a Jesus, que deixou, abandonou ele? Mas Pedro agora, ele não prega a sua própria palavra, a sua própria vida. Pedro agora prega a palavra de Deus. Aleluia, não é porque um dia você esteve num pecado, em um erro, que você não vai mais falar, não. Porque nós temos que falar da palavra de Deus. Se eu chegar aqui, irmão, e falar de mim, aquilo que eu vivo, aquilo que eu posso, você vai sair daqui da mesma maneira. Mas eu tenho que chegar aqui e falar a palavra de Deus do jeito que ela é. Aquela mulher teve que voltar e falar na sua cidade: vem, vamos lá ver. Talvez alguém vai dizer, vai falar assim: não é aquela ali a amante do fulano? Não é aquela ali que fez isso, isso e isso? Era passado, porque agora aquela mulher se tornou uma pregoeira da palavra de Deus. Aquela mulher se tornou uma mensageira de Deus, porque agora ela chegava e ela falava: vem e vê, aleluia. E quando aquele povo corre lá para ver quem era esse homem que havia conversado com a samaritana, eles vão olhar e vai ficar com ele e vai falar assim: agora nós não cremos porque você nos disse, nós cremos porque os nossos olhos têm visto que esse era o Cristo, o Jesus, o Messias esperado. Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite esperando algo terreno, mas o Senhor está aqui nessa noite para te dar algo espiritual. Aquela mulher estava ali tentando matar a sua sede, mas Jesus estava ali para matar o seu pecado, para apagar o seu passado. E Ele está aqui nessa noite e Ele está dizendo para você: bebe da água que eu te dou. Porque quando nós bebermos dessa água, essa água vai jorrar através da nossa vida. Aleluia. E muitos vão olhar e vão falar: não era aquele tímido, não era aquele envergonhado. Mas eles vão olhar e vão ver o que Deus fez e o que Deus faz na sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Senhor,
Senhor, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite, Deus, e nós sabemos que o Senhor é o mesmo que sentou do lado daquela mulher samaritana naquele dia. O Senhor é o mesmo que marcou o encontro com aquela mulher. E nós temos necessidade de ter um encontro contigo, Deus, a cada dia. Por isso eu quero te pedir nessa noite, Senhor, se chegou alguma mulher aqui, Senhor, frustrada, se sentindo desamparada, que o Senhor possa, Pai, enviar o teu consolo, que o Senhor possa enviar, Pai, a cura que só o Senhor pode dar e sarar as feridas deste coração. Senhor, se chegou alguém aqui nesta noite, Senhor, que o seu passado e o seu pecado tenha assolado a sua mente, eu quero pedir nessa noite, Pai, apaga, limpa este coração. Senhor, traz, Pai, a alegria de te servir e de estar na tua presença, Senhor, e faz desse homem, desta mulher, Senhor, um servo seu de exemplo aonde passar. Faz, Senhor, deste homem e desta mulher verdadeiros adoradores, que vai te adorar, ó Pai, e não importa qual seja a situação. Pai, fala o coração da tua igreja aquilo que as minhas palavras não pôde falar. Vem com teu Espírito e consola. Vem com teu Espírito e renova as forças, Deus, para caminhar mais e mais na tua presença. É o que eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Esta mensagem poderosa para os nossos corações. Que todos nós possamos sempre almejar, tomar desta água da vida, para que possa